Quem está visitando hoje é o professor Amilcar. Então, nós vamos sair um pouquinho da tela e vamos deixar o professor Amilcar. O professor Ronan vai ficar aqui, professor Ronan? Tá bem. Bom, já posso falar, então? Pode começar. Tá bom. Agradeço, então, a professora Medianeira, minha amiga já de tempo. A Medianeira tomou um susto lá. Um abraço a todos, então, né? E obrigado pela possibilidade de estar aqui. A minha fala, eu vou pegar de um lado a Constituição Federal e de outro lado a consciência das pessoas. Ou seja, as pessoas terem consciência do racismo. Primeira coisa, agora começando, já me vem na cabeça de falar que as coisas que eu ouço do tipo racismo não existe, é mimimi, né? É bobagem, e eu preciso dizer que isso não é verdade. A Constituição Federal, ela deixa claro e evidente que existe sim o racismo. Veja, eu posso até insistir dizendo que não tem, mas eu irei contra uma instituição do Estado que é a Constituição Federal, que diz sim, existe. Temos o Código Penal, temos uma lei de 89 que fala sobre o racismo. Então, é preciso que se diga que, de fato, ele existe. Agora, pode haver um afastamento entre o fato que ele está aí e a consciência que eu tenho dele. E quanto mais eu me afasto desta consciência do que ocorre, tanto mais eu tenho atitudes estranháveis sob o ponto de vista legal, sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista ético. E, neste caso em especial, discriminar pessoas. E olha que estranho, né? Discriminar pessoas. Como eu posso separar pessoas de outras? Ou pré-separar, ou seja, antes de eu me comunicar, antes de eu permitir o acesso, antes de eu deixar a pessoa entrar no meu convívio, eu separo, né? Então, dou a mim mesmo o direito de separar pessoas por cor, né? Por etnia, por religião. E aqui até é importante, quando eu falo em separar por cor, por etnia, a gente perceber que a expressão racismo, quando a gente ouve, a impressão que nos dá que se refere à minha relação com pessoas de cor preta, né? Do senso comum, né? Só um pouquinho, tocou o telefone. Faz parte, né? A vida ao vivo. Então, a gente tem essa sensação de que é uma relação assim, entre determinada cor. Entretanto, a Constituição Federal é clara que discriminação pelo quê? Pela raça, pela etnia, pela cor e pela religião. Portanto, é grave e também é um pouco maior do que a gente, no dia a dia, a gente percebe. A gente acha que as pessoas separam as outras pessoas, principalmente devido ao fenótipo. Entretanto, não, essa separação existem várias possibilidades da gente criar separações. Só que é preciso que a gente compreenda que quando a gente está tentando, na prática, apontar o sujeito racista, apontar atitudes racistas, comportamentos racistas, é preciso que a gente perceba que não é somente essa característica fenotípica da cor. Pode ser, como eu estava dizendo, a questão da religião, por exemplo,
né? E também sabendo que a legislação aponta para o racismo, isso nos dá tranquilidade, gente, de dizer sim, o racismo existe, e é atuante, e é forte. E, portanto, sempre que eu tenho uma ação forte, eu tenho uma reação. Veja, se eu tenho se nós temos essa compreensão de separar pessoas, uma ação forte, do outro lado tem um movimento contrário. Então, nós temos o racismo, e a gente está vendo na realidade brasileira o antirracismo, né? Que é um movimento contrário a essa visão de que há pessoas menos e há pessoas mais. Portanto, esse movimento nos Estados Unidos, esse movimento no Brasil, de pessoas que se reúnem para bradar pela igualdade entre as pessoas, independente de raça, cor, etnia, né? É uma necessidade que se apresenta hoje. Então, não dá mais para a gente ser omisso. A partir que nós temos consciência que o racismo existe, de fato, legalmente, e eu percebo isso todos os dias, a todo momento, não há mais espaço para a omissão. Portanto, esse movimento anti-racismo, esse movimento que pretende que as pessoas se tornem realmente o mais similares possíveis, similares no sentido de somos iguais para usufruir das benesses sociais, né? Racismo. Alguns não devem ter acesso a algumas benesses sociais, porque eu sou melhor, né? Agora tem que haver, ou está havendo um movimento antirracista que diz, não, todos nós devemos ser iguais para podermos usufruirmos das benesses sociais. E é uma obrigação minha, é uma obrigação das pessoas que estão assistindo, é uma obrigação da pessoa loira, é uma obrigação da pessoa negra, é uma obrigação do Estado, né, incentivar essa preocupação em igualar as pessoas para o usufruto do próprio Estado. Porque o Estado só existe para que nós possamos ser sujeitos iguais, sujeitos dignos. Inclusive, um dos principais princípios constitucionais é da dignidade da pessoa humana. Veja, pessoa e dignidade não se separam. Se eu pego a pessoa e retiro a dignidade, essa pessoa é coisa. E o Estado não deve lidar com coisa, né? O Estado lida com pessoas. Portanto, ele lida com pessoas que têm dignidade. Portanto, tudo aquilo que vem a favor da dignidade da pessoa humana, o Estado não faz mais nada que a obrigação dele. Percebem? Então, toda a interpretação da lei, toda a interpretação das nossas relações deve passar obrigatoriamente pela dignidade. Porque sem dignidade não há humano. E é interessante, agora eu falando, eu vinha pensando, eu estava estudando há poucos dias atrás o direito animal, lá do cachorrinho, né? E a gente falando, discutindo se o cachorrinho tem dignidade ou não, se ele é senciente ou não, se ele sente as coisas ou não. E aí, coincidentemente, dias depois, a professora Medianeira me convida para falar sobre esse tema. E eu fico pensando, meu Deus, como pode a mesma sociedade que está discutindo a lei, a norma, para gerir as relações minhas com o meu cachorrinho, com o animal, né? Para que ele não seja considerado coisa, para que ele não sofra, para que eu não judie dele, como pode não nos preocuparmos com seres humanos que estão sendo tratados sem dignidade? Não faz sentido. Interessante, essa mesma sociedade que se preocupa com tantas coisas, muitas vezes se perde e não tem consciência de um problema fundamental, que é o problema da dignidade humana. Nós, humanos, temos que
dar a chance do outro humano ser tão respeitado quanto eu acho que devo ser. Então, é um assunto que me motiva bastante, ainda mais agora, no momento de pandemia, no momento de tanto sofrimento, né? Onde, devido ao sofrimento, devido à pandemia, a vida está sendo, ou deveria ser, ou está sendo, supervalorizada, a vida, né? As pessoas tentando sobreviver, e, ao mesmo tempo, as pessoas se preocupam com a vida, mas se esquecem que tem pessoas que não estão sendo tratadas sequer com a dignidade suficiente para se manterem vivos nesse momento de pandemia, né? E é uma construção histórica, né? O racismo vem da modernidade para cá, junto com a industrialização, junto com a ideia de competição, né? Porque o capitalismo tem tudo a ver com a ideia de competição, né? Alguns deveriam, sob o ponto de vista do racismo, ter mais condições de competição do que outros. Outros devem ficar abaixo para que eu possa ter um avanço. E, portanto, a Constituição acaba com isso. O Código Penal acaba com isso, né? Aí, veja, em 88, a Constituição diz: existe o racismo, ponto. Em 89, surgiu a lei que a gente chama, né, a lei contra o racismo, né? Em 89, um ano depois, uma lei que, de novo, diz: existe. A sociedade agora sabe, agora é claro. E dá lá as punições de acordo com as minhas ações, né? E é preciso compreender tanto a Constituição, mais a Constituição, né? Entendê-la como uma entidade estatal que está tentando educar o povo, educar as pessoas, me educar, mostrar para todo mundo que, se existe o racismo, é preciso uma ação antirracista e é preciso que a dignidade humana seja um norte, e um norte definitivo, um norte que seja inquestionável. Então, fica aqui o meu espanto com pessoas que dizem que é mimimi, pessoas que dizem, né, que é bobagem, e porque a gente vê todo dia, a todo momento, esses comportamentos negativos acontecendo. Então, para início de conversa, né, é isso que eu tinha para falar, para início de conversa. Gente, eu estava engasgando. Deu, professora Amilcar, deu, agora... Eu estava engasgando para falar aqui. Porque, basicamente, todos nós estamos falando de linguagem. De uma certa forma, sequestro da linguagem. Lugar de fala, o branco. A literatura tentando expressar, inclusive usando a linguagem da periferia, né? De certa forma, né, a gente está falando basicamente de linguagem, o que me lembra Habermas, né? Vou deixar a Constituição Federal aqui guardadinha e já puxo para ela, que é o meu gancho. Habermas dizia que a igualdade vai se dar no diálogo entre iguais, né? Então, esse igual não é um igual linear, né? Quem tem menos dá mais para poder ele entrar numa mesma linguagem. Então, o diálogo só vai dar entre iguais. Quando se fala em escola, em trazer a conversa para dentro da sala de aula, trazer para o espaço público, na verdade, o que a gente está tentando fazer é, através da linguagem, equiparar as pessoas. Que as pessoas aprendam a falar com consciência sobre esse tema. Uma expressão aqui, o Ronan falou assim, ó, dessimbolizado, mediado, símbolos, preconceito. Eu acho interessante, eu desconfio um pouco do dessimbolizado, mas eu penso no sequestro do símbolo, né? A linguagem meritocrática, a linguagem capitalista, a linguagem de desiguais, pega para si o símbolo, e aí ela diz o que tu deve pensar, o que tu deve dizer. O preto é preto porque é isso,
pega para si o símbolo do preto. Pega para si. Né? Toma conta. O que diz a Constituição? Princípio da... Até meu gato que veio aqui falar comigo. Oi, gato. Né? A Constituição vai dizer, né? Inclusive quando a injúria, por exemplo, a Constituição está dizendo cuidado com a linguagem inclusive. Pena que a linguagem jurídica, pena que a escola não está conseguindo trazer a linguagem dos direitos fundamentais, dos direitos constitucionais, dos direitos e garantias, para que as pessoas possam falar sobre isso, para que os símbolos sejam socializados. A ideia da lei, da norma, de um Estado que deve proteger. Se protege ou não é outra coisa, mas tem que proteger. Então, é uma questão de linguagem. Aí nós, professores, que temos que puxar para nós um tanto dessa responsabilidade para abrir rodas de conversa entre iguais nas salas de aula, nas comunidades, sei lá. A fala, para mim, é o diálogo no sentido Habermas, entre iguais. E quem não é igual, a gente... Vem a cota, vem as cotas sociais, vem todo aquele cuidado para que se possa falar igual. Se tu tira a fala, tu tira a compreensão de mundo, tu tira a dignidade. Aí são coisas, né? Então, era isso que eu vinha pensando e estava louco para conversar com você. O colega falou em lugar de fala. Eu adoro essa expressão, lugar de fala, porque ela é política. É o lugar político de fala, né? Então, o negro fala de um lugar de sofrimento dele, né? Eu falo do meu lugar de humano que vejo o sofrimento do outro. E aí eu fico pensando, qual é o lugar de fala na escola? A escola é um lugar de fala. E é um lugar de fala aberto para que esses espaços, até o Ronan falou, né, de questão da dificuldade de espaço e tempo. Onde o espaço e o tempo têm que se juntar é na escola, onde essas diversas etnias, que a Constituição garante a presença e a fala deles, se realizem na escola, porque ali estamos seguros, a igualdade está estabelecida no sentido de o aluno que sabe menos é empurrado para cima, aquele que é mais tímido é qualificado, né? Então, assim, ali o ambiente adequado, e, portanto, a escola sem partido não pode ser bem vista. Claro, sem partido político é mal vista, mas a ideia do Paulo Freire de posicionamento político, no sentido de que é político dar fala. Então, assim, a escola é o típico lugar de fala, mas de todos agora. Então, enfim, a literatura, a filosofia, a história, meu Deus do céu, não tem como se separar disso, né? Então, obrigado a todos, adorei, e me convidem de novo, por favor.